Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Conversas com o Universo, este espaço em que a gente fala de saúde, bem-estar, espiritualidade, autoconhecimento e muito mais. Hoje eu quero compartilhar um tema importantíssimo para quem está na jornada do autoconhecimento. Como quebrar ciclos, como quebrar padrões repetitivos, aquela sensação que a gente tem que está congelado no tempo. Que a vida vai nos colocando em situações semelhantes, que parecem as mesmas cenas com outros personagens ou outros cenários, mas o cerne da história é sempre o mesmo. A gente repete alguns ciclos. Então, como que a gente sai disso? Sai dessa caixinha que nos limita tanto para a gente expandir e viver de fato aquilo que a gente sonha viver, aquilo que a gente deseja viver. E eu vou, então, fazer uma apresentação hoje. Eu separei alguns tópicos de um capítulo de um livro que eu estou lendo, e a partir dele eu vou trazer reflexões aqui para a gente. Hoje eu não tenho convidado, não tenho convidada, mas estou sempre aqui com a minha equipe espiritual e com certeza a gente vai pensar, refletir muito juntos. Então, se você está me acompanhando pelo Spotify, já dou spoiler. Tem algumas imagens, poucas imagens, mas que eu vou tentar descrever para você. Mas se você preferir, já para aqui, vai lá para o YouTube, em que a experiência vai ser mais completa. Combinado? Então vamos lá. Como quebrar ciclos repetitivos? Como a gente sai daquela roda, né? Às vezes a gente parece um hamster correndo numa rodinha. Então a gente corre, 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 faz esforço, faz esforço, faz esforço, vai para um lado, vai para o outro, faz um curso, faz uma vivência, faz uma experiência, busca uma terapia alternativa, busca uma terapia convencional, e meu Deus do céu, parece que isso não acaba nunca. Né? A gente até tem alguns avanços, mas não consegue virar aquela chave, abrir aquela porta, sair daquele ciclo repetitivo. Então, hoje eu vou trazer algumas reflexões aqui, vou fazer algumas provocações para você desacomodar as formas e estruturas da sua mente para sair dessa caixa, tá? Então, se prepare. Sugiro que você escute esse podcast quando você puder estar presente, consciente, disponível para fazer reflexões. Porque se você estiver no trânsito, prestando atenção em outras coisas, talvez não usufrua tanto. Mas também faça o que for leve para você. Vamos lá. Hoje nós vamos refletir a partir desta leitura. Como se tornar sobrenatural. Pessoas comuns realizando o extraordinário. Do Dr. Joe Dispenza, autor best-seller, promove cursos e workshops e palestras pelo mundo inteiro, participou de documentários importantes para quem está nessa jornada do autoconhecimento, como Quem Somos Nós e Heal, o Poder da Mente, ambos disponíveis no YouTube, e que são conteúdos maravilhosos que nos fazem refletir muito, não só à luz da espiritualidade, mas também à luz da ciência e da física quântica, sobretudo. Então, é um autor que eu super recomendo. Eu ainda nem terminei de ler esse livro e já estou absolutamente encantada. Tudo que eu vou trazer nesse episódio aqui para a gente refletir ressoa com muito do que eu venho estudado e experimentado na minha trajetória nos últimos 10 anos. Então, parece que foi coroando uma jornada de conhecimento, de busca por conhecimento. Parece que esse livro assentou. É só um capítulo que eu vou trazer aqui para você ter ideia do quão expansiva é essa leitura. Então, vamos lá. O Dr. Joe Dispenza, ele traz dados de estudos científicos, dados empíricos também, né, do que ele vivenciou nos seus workshops e palestras, para falar sobre o funcionamento do cérebro. Ele, inclusive, faz algumas experiências com pessoas que participam de eventos imersivos, 2, 3, 4 dias com ele e com a equipe dele, né, em que ele coleta amostras de sangue ou saliva dos participantes, analisa alguns indicadores e depois coleta novamente ao final desse período imersivo, para avaliar como que essas experiências vivenciais, essas imersões em que a gente se volta para o mundo interior, transformam a nossa química
celular, a nossa química cerebral. Então, o que ele fala sobre o funcionamento do cérebro? Se você me acompanha há algum tempo, você com certeza já me ouviu falar. O cérebro é uma ferramenta fabulosa, super mega potente, que é programada, que tem como função, como propósito, garantir a nossa sobrevivência. Então, o cérebro, ele vai sempre buscar o caminho mais curto, o caminho mais rápido, o caminho que gasta menos energia. Então, ele gosta de padrões repetitivos, que é justamente aquilo que a gente está querendo quebrar a partir dessa reflexão que eu proponho hoje, nesse episódio do podcast. Então, o que o Dr. Joe Dispenza diz? Que quando a gente repete comportamentos, a gente forma padrões neurológicos automáticos. A gente cria caminhos neurais. Então, o que a gente faz? O cérebro, ele cria uma pasta. É como se você tivesse um móvel, um escaninho, com várias pastas, uma para cada área da sua vida. Então, como é o seu despertar de manhã, como é o seu café da manhã, como é a sua relação com o seu filho, com o seu companheiro, companheira, como é a sua relação com o seu pai, com a sua mãe, qual o caminho que você faz para o trabalho, como que é a sua rotina no trabalho, com algumas variáveis, mas tem uma linha condutora. Então, para cada uma das relações que a gente estabelece, para cada uma das tarefas que a gente executa no dia a dia, tem uma pasta no nosso cérebro, tem um caminho neural, tem um mapa que o cérebro entendeu que é como você percorre aquele caminho, como você faz aquela determinada ação, como que você se relaciona com aquela determinada pessoa. Ou seja, ele cria um padrão automático, né? Um padrão de comportamento. E esses padrões influenciam a nossa realidade. Então, pensa, o cérebro é uma ferramenta potente de cocriação de realidade, de manifestação da nossa realidade. Se ele cria a partir de caminhos neurais pré-concebidos, é aquilo que eu sempre falo. O nosso cérebro, ele vai estar sempre projetando o futuro com base no passado, ou seja, no que ele aprendeu. Então, a Marcela se relaciona desta forma com o filho. Este é o único caminho, é o caminho que eu aprendi, eu, cérebro, aprendi. Então, todas as situações que se apresentarem nessa relação de mãe e filho, a Marcela já tem um conjunto de respostas possíveis com base naquilo que já foi vivido nessa relação. Portanto, o nosso cérebro não gosta de nada novo. Ele não dá muito espaço para nada novo, porque ele já construiu o caminho. Por quê? Para garantir a sua sobrevivência, para proteger você, para que você economize energia. O cérebro, ele está sempre trabalhando na pior hipótese. Né? Se o mundo acabar, se vier um predador, se vier um furacão, eu preciso ter energia estocada para fugir, para reagir rapidamente. Então, esses processos do dia a dia, ele economiza ao máximo energia. Então, como que a gente cria algo novo na nossa vida se a gente está só que nem o hamster correndo na rodinha? Como que a gente dribla esse mecanismo para quebrar padrões repetitivos, ciclos repetitivos, para a gente, de fato, cocriar a realidade que a gente deseja? Esse é o nosso desafio. Fica comigo, porque a gente vai chegar lá. Memórias e emoções. O que o Dr. Joe Dispenza traz no livro Como se tornar sobrenatural? Que experiências emocionais intensas criam memórias duradouras. Então, as nossas emoções são marcadores químicos. Então, se você sofreu um trauma, seja na sua infância, na sua adolescência, na sua fase adulta, aquela emoção associada àquele evento é como um carimbo que grava aquilo no seu cérebro como uma informação relevante. Isso significa que o cérebro tende a repetir essa emoção, né? E esse pensamento, tudo aquele pacote de informação que está relacionado àquele evento traumático, que demandou uma carga emocional maior. Isso serve para trauma, isso serve também para acontecimentos positivos, como o nascimento de um filho, a formatura, um casamento, um sonho realizado, uma viagem, né? Mas guarda essa informação, tá? Experiências emocionais intensas criam memórias duradouras. Então, repetir emoções e pensamentos passados condiciona o corpo e a mente, recriando o passado no presente.
reforça essa informação que ele nos trouxe dos caminhos neurais. Então, quanto maior for a carga emocional de uma relação, mais forte está gravado no meu cérebro aquele caminho neural. Então, ele entende que a minha relação com meu filho é muito relevante para mim, porque tem uma carga emocional muito grande. Então, é como se ele escrevesse com uma caneta por cima de tudo que ele já tinha escrito. Então, o cérebro vai reforçando com a tinta das nossas emoções as informações que estão gravadas naquele caminho neural. Então, muita atenção. Começa a pensar nos teus ciclos repetitivos, naquilo que você faz de uma maneira muito semelhante, se não igual. Qual é a carga emocional que está mantendo esse caminho tão rígido e se repetindo na sua história? Porque se está repetindo, é porque o cérebro entendeu, pela carga emocional, que esse caminho era relevante. Então, quando a gente revive uma emoção, a gente reforça ainda mais, condiciona o corpo e a mente, recria o passado no presente. Ciclo, pensamento, sentimento. O que é isso? Tem um ciclo no nosso corpo, onde os nossos pensamentos geram sentimentos. Então, eu pensei, estou avaliando aqui, né, racionalmente. Acho que o dinheiro que eu fiz esse mês não vai ser suficiente para pagar as contas que vencem ali no início do mês. Isso gera um sentimento, o medo. Esse medo traz aquela carga emocional que reforça o pensamento de que não terei dinheiro suficiente. Então, eu me mantenho presa ao passado, por quê? Porque eu já experimentei essa situação de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas. Isso me causou, além do medo, a frustração, a raiva, a indignação, a tristeza, a sensação de ser insuficiente, de ser incapaz, de não ser merecedora. Então, percebe quanta carga emocional tem, né? Então, o cérebro, ele reforça. Opa, isso aqui a gente já conhece. Isso aqui é relevante, sem julgar se isso é bom ou se isso é mal. Então, o cérebro ele não está julgando se isso é bom ou se isso é mal, ele entende que isso é relevante para você, porque tem uma carga emocional muito importante ali. Né? Então, eu não consigo sair muitas vezes desse ciclo de escassez financeira, porque o meu cérebro já entendeu que essas emoções são tão intensas que essa informação vai ser repetida, né? Então, esses padrões de pensamento que são reforçados por esses sentimentos, eles vão se perpetuar, eles viram padrões. Então, isso causa o que? Um estado de ser automático. Então, eu fico hipervigilante, eu fico sempre com medo de faltar dinheiro. Qual é o problema da gente ficar nessa roda do hamster? Eu não abro espaço para o novo. Não existe espaço para o novo. Como que eu vou convencer o meu cérebro, programado para garantir a minha segurança, a minha sobrevivência, programado para que eu gaste o mínimo de energia possível? Como que eu vou convencer essa estrutura, esse sistema, de que ele tem que parar de rodar esse programa automático, apesar de todo esse marcador emocional que sinaliza para ele de que isso é muito relevante para mim? E como que eu vou convencer ele a sair desse looping para fazer um novo caminho neural? Ele vai ter que despender muita energia para aprender um novo caminho. Ele não quer fazer isso. Então, a gente fica num estado de ser automático. A gente fica repetindo os padrões. Por pior que eles sejam, por mais sofrimento que eles estejam causando, é o caminho aprendido. É o caminho que eu já sei percorrer, é o caminho de menor gasto energético. Estado do ser automático. Criação de um novo futuro. Então, para criar um novo destino, é necessário romper com hábitos automáticos e previsíveis, investindo energia no desconhecido. Por isso que se fala tanto da gente fazer um caminho diferente para o trabalho, para a gente fazer palavras cruzadas, para a gente mudar os hábitos. Então, como que você faz todos os dias? Né? Acorda, vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes, toma um banho. Tem como inverter um pouquinho essa lógica? Tem como colocar um outro elemento todos os dias? Percebe como isso exige um gasto de energia muito grande? Então, eu tenho que raciocinar, tenho que pensar, né? E mais, o Dr. Joe Dispenza diz, quando eu acordo de manhã, o que eu faço? Eu ligo a TV, ligo o rádio, vou para o celular, começo a receber um monte de estímulo externo.
né? Eu não estou, o que que eu estou criando, o que que eu estou comunicando para o meu cérebro? Vamos lá, corre, 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 vamos, tem um monte de coisa para fazer. Já começo a revisitar a minha agenda do dia, as pessoas que eu vou encontrar, já começo a sentir aquele ranço daquela pessoa que eu sei que eu vou ter que encontrar, que eu vou ter que engolir. E aí o ranço é o quê, né? O sentimento, a emoção, marcador químico que está reforçando. Isso é relevante, isso é relevante, isso é relevante. Então, muita atenção para os primeiros minutos da manhã. A criação de um novo futuro também passa por esse momento, para a gente escolher como que a gente vai agir, como que a gente vai pensar e como a gente vai se sentir nesses primeiros minutos da manhã. Então, seria muito saudável não só quebrar esse padrão e fazer algumas coisas diferentes, mas visualizar aquilo que você intenciona para o seu dia. Tem uma reunião importante, visualiza o desfecho dela, todo mundo se cumprimentando, todo mundo feliz, satisfeito com o desfecho positivo dessa reunião. Como a nossa energia se dispersa? Esse é um conceito importante também, né? Isso que eu estava falando para você. Você acorda de manhã, faz aquilo tudo no piloto automático, já começa a olhar para o celular, tudo que tem que dar conta, né? Então a nossa energia está indo para carro, casa, dinheiro, animais de estimação, comida, exercício, passado, futuro, problemas, doenças, roupas, compromissos, notícias, TV, computador, e-mails, Facebook, YouTube, LinkedIn, celular, WhatsApp, mensagens de texto, Instagram, Twitter, Snapchat, dor, o corpo, o rosto, a família do cônjuge, os seus amigos, os seus vizinhos, os seus parentes, ex-relacionamentos, irmãos, pais, filhos, parceiro, parceira, emprego, chefe, colega de trabalho, inimigos. É muita coisa roubando a sua energia. Dentro desse padrão automático, para cada um desses elementos tem um caminho neural. Então, aqui no YouTube a gente vê, né, uma bolinha preta ali no centro, em que está escrito mundo interno de pensamentos e sentimentos. Eu estou aqui, dentro, né, desse núcleo, nesse centro. E a minha energia está como raios de sol, né, em todas as direções. Está saindo de mim. A minha energia está indo para tudo isso que eu tenho que dar conta. Então, eu já começo o meu dia dispersando energia, colocando minha energia para fora. Como que eu vou criar algo novo? Me diz. Como que eu vou criar algo novo? Como que eu vou criar um novo caminho neural? Como que eu vou reorganizar esse diagrama se eu já acordo jogando minha energia para tudo que é lado? Pense nisso. Outro conceito que o Dr. Joe Dispenza traz para nós é o campo eletromagnético. Pensamentos criam cargas elétricas, emoções criam cargas magnéticas. Eletricidade, magnetismo. Pensamento gera eletricidade, sentimentos, emoções criam magnetismo. Então, quando a gente junta o pensamento e o sentimento, a gente forma um campo eletromagnético que influencia a nossa realidade. Então, esse campo eletromagnético, ele magnetiza mais daquilo, né? Ele vai nos atrair aquilo que está ressoando com os nossos padrões, o nosso campo eletromagnético. Então, do que é formado o meu campo eletromagnético? É formado de escassez, então eu vou continuar atraindo mais escassez. É o caminho que o meu cérebro conhece, é o caminho que o meu cérebro dá conta, que ele dá conta de lidar, que ele dá conta de fazer a leitura, de interpretar e de oferecer alternativas de resposta. Percebe como que funciona? Então, para eu mudar o futuro, eu preciso mudar esse campo eletromagnético que está conectado ao passado, naquilo que o meu cérebro aprendeu a fazer. Então, se eu quero viver uma vida de abundância, eu preciso mudar essa estrutura, esse padrão de escassez gerado pelo campo elétrico dos meus pensamentos, das minhas crenças e pelo campo magnético das minhas emoções. Então, todas aquelas emoções associadas às minhas experiências passadas de não ter dinheiro suficiente para pagar as contas do mês. Eu preciso mudar isso. Senão eu vou continuar como hamster correndo na rodinha. Entenda isso. O seu cérebro está condicionado. Ele está mais do que condicionado, ele está viciado em reproduzir esses pensamentos e emoções. Por mais que você diga, não faz sentido, isso é ruim para mim, eu passo mal, eu tenho sofrimento, não importa.
O cérebro está sempre economizando energia. Ele está viciado em repetir aqueles padrões. Ensaio mental e mudanças corporais. Outro conceito trazido nessa leitura. Então, ele traz, nesse capítulo do livro Como se tornar sobrenatural, vários estudos que demonstram que o cérebro e o corpo podem ser alterados apenas com o pensamento. Então, ele retrata ali, ele traz relatos, né, de estudos, por exemplo, de um grupo que, durante não sei quantas semanas, ficou ensaiando lá alguns movimentos no piano, e um outro grupo que ficou ensaiando esses mesmos movimentos sem ter contato com o piano, sem ter contato físico com o piano. Então, eles só imaginavam, eles receberam as instruções e imaginavam que eles estavam realizando os mesmos movimentos do grupo que estava em contato físico com o piano. O resultado cerebral é impressionante, né? Ambos os grupos tinham desenvolvido a habilidade de tocar aquelas notas, independente de ter tido contato ou não com o piano fisicamente. Tem alguns exercícios musculares também, que foram testados, né? De algumas pessoas que fizeram exercício com o braço lá, com peso, e o outro grupo que só imaginou o que estava fazendo. E mesmo o grupo que imaginou teve um ganho de massa muscular depois de um período. Isso significa o quê? Que nossos pensamentos alteram o nosso padrão biológico, nosso corpo. A massa muscular foi alterada, gente. A massa muscular foi alterada. E o Dr. Joe Dispenza também relatou ali um marcador da imunidade também, que no final de 4 dias de um evento imersivo que ele promoveu com a equipe dele, houve um aumento muito significativo daquela substância relacionada ao sistema imunológico do ser humano, em função daquelas experiências de conexão com emoções mais elevadas. Então, durante 4 dias, as pessoas que participaram de eventos organizados por ele e pela equipe cultivaram emoções como amor, gratidão, reconhecimento, paz, durante 4 dias. E houve uma alteração química muito significativa, né? A imunidade, em termos bem leigos, né? Para tornar mais fácil a compreensão, a imunidade dessas pessoas aumentou consideravelmente depois desses 4 dias. Então, gente, o ensaio mental programe o seu dia quando ele inicia, antes de pegar um celular e ficar olhando para fora e dispersando a sua energia, concentre a sua energia no seu mundo interior e ensaie mentalmente como será o seu dia. Isso é muito relevante. E tudo que o Dr. Joe Dispenza traz é que aquilo que mantemos constância dá resultados muito efetivos e profundos, transformadores. Então, não adianta fazer um dia e amanhã esquecer. Tem que fazer todos os dias. Então, se você conseguir colocar isso como uma prática, você vai ver mudanças no seu corpo e na sua vida, tá? Então, por quê? Porque ao ensaiar mentalmente uma ação, o corpo responde como se a tivesse realizado fisicamente. O corpo, ele não faz muita distinção se você está, de fato, tocando o piano, com a sua mão, tocando as teclas do piano, ou se isso só está acontecendo na sua mente. Isso é comprovado por meio de estudos. Então, sabendo disso, nós começamos a ter alguma luz no fim do túnel. Como que eu saio desse padrão? Como que eu quebro os padrões repetitivos? Como que eu começo a destruir esses caminhos neurais para sair dessa repetição, desse looping interminável, reeducando a minha mente? Isso exige um gasto de energia? Exige. Isso exige dedicação pessoal? Exige. Mas vale a pena. Epigenética e emoções. As emoções influenciam a expressão genética. Ao mudar as emoções, mudamos os genes que promovem saúde ou doença. Então, o doutor também traz aqui relatos de pessoas que conseguiram recuperações fantásticas, né? Não abandonaram o tratamento médico convencional, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas que tiveram resultados fantásticos, mesmo diante de doenças severas e graves, em função dessa mudança de mentalidade. E o que ele defende no livro, né? Que os nossos genes, eles não determinam a nossa manifestação de saúde ou de doença. Então, não é porque você tem um histórico de doença cardíaca na sua família que você também vai ter. Acontece que as emoções, elas alteram a expressão daquele gene. Então, ele vai
expressar aquele histórico, aquela tendência de doença cardíaca, dependendo das emoções que você cultivar. Se você cultivar emoções mais elevadas, a tendência é que você não só deixe de expressar aquele padrão de doença cardíaca, como também experimente saúde e bem-estar e regeneração do seu corpo. E aí chega o pulo do gato, né? Além do ensaio mental, da gente recondicionar nossa mente, construir novos caminhos neurais, o Dr. Joe Dispenza sugere a meditação como um instrumento de rompimento com o passado. Ele não é o único a fazer isso, tá? Vários outros autores que trabalham nessa área da medicina integrativa, do conhecimento holístico, da energia, da espiritualidade, têm defendido isso, como o Dr. Deepak Chopra também, que é um médico indiano também super conhecido, referência nessa área, tem o livro Cura Quântica, e outros livros que falam também dessa questão da cura física, emocional, mental, espiritual, de acordo com a emanação dos nossos pensamentos e emoções. Né? Então, o Dr. Joe Dispenza, ele defende que a meditação é um instrumento importantíssimo para a gente romper com o passado, ou seja, romper com esses ciclos repetitivos que o nosso cérebro cria pelo nosso bem, mas que acabam nos prejudicando. Né? Então, a meditação é apresentada como uma ferramenta para se desconectar das emoções e realidades passadas, criando espaço para o desconhecido. Então, a partir do momento em que eu entro em meditação, seja uma meditação guiada, uma meditação ativa, ou uma meditação silenciosa, com atenção dirigida e focada para um ponto, né, eu abro espaço para o novo. Eu paro de dispersar minha energia para fora, como se eu fosse um sol, e coloco toda a minha energia para o meu mundo interior. E nesse espaço, eu permito que o novo aconteça. Eu abro mão de controlar o exterior. Eu relaxo, eu baixo a rotação, concentro a minha energia aqui dentro e vou ter energia para criar novos caminhos neurais. Então, a partir desse estado meditativo, é que eu consigo criar uma nova realidade. É que eu consigo criar novos caminhos neurais, é que eu consigo construir um novo futuro. Então, aqui no YouTube, eu deixei uma imagem que é basicamente o oposto daquele diagrama trazido pelo Dr. Joe Dispenza no livro Como Se Tornar Sobrenatural. Então, se o meu mundo interior estava no centro, com várias setas apontando para fora, como um grande sol dispersando energia, na meditação as setas todas se voltam para dentro, para o meu mundo interior. Então, eu tenho energia mais do que suficiente para quebrar os ciclos repetitivos e construir um novo futuro, novos ciclos e novos padrões. Transformação pessoal. Então, superar emoções como medo, raiva e ressentimento libera a energia que estava presa ao passado, permitindo a criação de um novo futuro. Então, eu consigo sair dessa rodinha de ser o hamster correndo, gastando energia naquele looping sem fim, consigo me libertar, consigo quebrar essa corrente, né? A partir desse movimento de interiorização. E aí a meditação ela tem que ser diária também. Né? Eu vou fazer um ensaio mental do meu dia depois de um momento meditativo, em que eu vou fazer higiene mental, em que eu vou me conectar com o meu interior, em que eu vou me conectar com aquilo que realmente faz sentido para mim, com as emoções que eu desejo experimentar. Porque eu preciso estabelecer uma nova relação com o meu cérebro. Eu preciso gastar o máximo de energia que eu puder em convencer o meu cérebro de que é isso que eu quero fazer. Não é o cérebro que determina o que eu vou experimentar, porque ele acha que é melhor para mim continuar repetindo o padrão de escassez, mesmo que isso me doa, mesmo que eu sinta medo, sensação de não merecimento, frustração, tudo aquilo que eu listei para você. Né? O cérebro não está nem aí, ele quer economizar energia. Então, eu preciso ter mais energia ainda para dizer para ele negativo. Quem manda aqui sou eu, e a partir de agora vai ser assim. Então, eu só consigo fazer isso se eu paro de dispersar minha energia para fora e concentro ela aqui no meu mundo interior. Então, a partir desse momento, o marcador químico do meu cérebro vai ser outro. Então, ele vai entender que qual é a experiência que tem carga emocional suficiente para se tornar relevante e criar
um caminho neural novo? É aquelas emoções que eu estou experimentando nessa nova etapa da minha vida, em que eu escolho parar, meditar diariamente, com constância, nem que seja só 2, 3 minutinhos, e ensaiar mentalmente o meu dia. Então, se você quer quebrar um ciclo repetitivo, a boa notícia é, tem como. A notícia não tão boa assim é que vai exigir um esforço grande de você, dedicação, constância. Mas se você não fizer isso, você vai continuar repetindo a mesma cena com novos personagens e com novos cenários. Agora é com você. A partir desse conhecimento, muito resumido, tá? Muito resumido, você vai poder tomar uma decisão. Se você quiser aprofundar nesse conhecimento, leia esse livro, leia os livros do Deepak Chopra, do Bruce Lipton, do Greg Braden. Tem vários autores que são maravilhosos, que trazem muito isso. Assista o documentário Heal, O Poder da Mente, H-E-A-L, Heal, cura, curar, em inglês, né? E comece a abrir a sua mente, entender como que funciona o seu cérebro para que você possa ter resultados diferentes. E se você já me conhece, você sabe que a meditação faz parte não só da minha rotina, como do meu trabalho enquanto terapeuta. Então, meus atendimentos individuais têm meditação guiada, eu tenho um canal no Spotify chamado Permita-se Meditar, em que eu disponibilizo muitas meditações guiadas gratuitamente, e todos os meses eu tenho a Jornada da Conexão, durante 10 a 15 dias, depende, varia um pouco a duração. Um grupo fica reunido comigo no WhatsApp, que recebe meditações guiadas diariamente, canalizadas especialmente para o grupo, mais oráculos, reflexões, tratamento energético, é uma bomba de autocuidado para a gente começar a quebrar esses padrões com constância, com determinação, com energia, a gente sendo mais forte do que o nosso cérebro, tá? E eu também criei, recentemente, o curso Meditação na Prática. Então, você já me conhecendo há mais tempo, ou não conhecendo, estou me apresentando aqui, né? Trazendo tudo no que eu acredito, visceralmente, no âmago da minha alma. E essas leituras que eu venho fazendo, esses documentários que eu venho assistindo, só vem me dando mais embasamento para defender aquilo que eu acredito. O caminho é para dentro. Mergulho interior, concentração da sua energia dentro de você, para aquilo que faz bem para você, e uma escolha consciente do que você quer de fato experimentar, permite que você quebre esses padrões repetitivos e fale mais alto do que a sua mente, para que ela trabalhe a favor de você, e não que você vire um escravo dessa mente. Então, mais recentemente, também eu criei o curso Meditação na Prática, tem aulas gravadas com tipos de meditação, como silenciar a mente, como começar, tipos de respiração, práticas complementares, meditações guiadas exclusivas e vivências práticas. Eu vou abastecendo conteúdo, né? Então, não perca seu tempo, comece a meditar logo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, na descrição do Spotify também, o link para você participar do curso Meditação na Prática. As aulas estão todas gravadas, as vivências práticas gravadas, as meditações guiadas gravadas, para você iniciar no seu tempo, imediatamente, na hora que for melhor para você. Não importa como, importa quando. Quando você vai mudar a sua vida. Essa é uma decisão sua e somente sua. Por hoje é só. Espero que você tenha refletido. Deixe o seu comentário aqui, suas dúvidas, o que você pensou a partir de tudo isso que eu trouxe para você. Eu vou adorar saber, receber o teu feedback. Até a próxima!